vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, da quente Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo da ressaca do dia seguinte com um empate que veio com sabor de derrota, né? Vamos falar aqui de Vasco, repercussão. Antes, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like, tudo que você puder fazer pro canal continuar sendo impulsionado no YouTube. Olha a sua inscrição, tá? Tem gente mandando mensagem dizendo, Thiago, do nada eu não estava mais inscrito no seu canal. Tem um bug, às vezes, que tira a sua inscrição. Então, olha, se tirou, vai lá e se inscreve de novo, beleza? Bom, vamos falar de Vasco, né, cara? Eu chamo de derrota, cara. A gente precisava muito de uma vitória para respirar no Campeonato Brasileiro, para ter paz, principalmente por causa da sequência que a gente vai pegar, que é uma sequência dificílima, de times que estão brigando por título e Libertadores, né? Que você vai pegar o Bahia, que é forte, o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, 3 times brigando por título e um brigando por Libertadores. É só isso que a gente vai pegar nos próximos 4 jogos, que pode colocar o Vasco em definitivo na zona de rebaixamento. Em definitivo não, sim, mas colocar o Vasco na zona de rebaixamento, fazer com que o Vasco brigue para não cair até a última rodada, e é o que o vascaíno não quer. A gente tem uma decisão contra o Fluminense em dezembro, e quanto mais tranquilo a gente conseguir chegar próximo do mês de dezembro, longe da zona de rebaixamento, melhor para a gente poder fazer uma partida mais consistente contra o Fluminense, brigando para ir para uma final de Copa do Brasil depois de muitos anos, né? A última foi em 2011, que a gente foi campeão em cima do Curitiba. Então, precisa dessa tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco deixa escapar uma vitória no último minuto da prorrogação, dos acréscimos. E eu tô vendo muita gente assim, embora o Fernando Diniz seja coautor, seja responsável em parte do que está acontecendo, ou o que aconteceu ontem, estão imputando a ele até o que para mim não é responsabilidade dele, tá? Acho que erra em tomada de decisões, erra ao inventar demais jogadores fora de suas posições originais, erra ao demorar a fazer uma leitura de jogo e trocar, né? Precisou a gente ficar gritando, precisou a torcida gritar para tirar o Cocão, que o Cocão estava matando o meio de campo do Vasco, assim como matou contra o Botafogo, né? Só que não dá para imputar ao Fernando Diniz toda a responsabilidade. O erro individual do PH, faltando 1 minuto para acabar o jogo, não tem nada a ver com o Fernando Diniz. Eu vi gente falando assim, foi um erro que era para ele ter rifado a bola, não era uma saída de bola, o Vasco estava sendo atacado. Ele errou porque ele foi tentar dominar e perdeu a bola. Então, assim, esse caso do PH não dá para responsabilizar o Fernando Diniz, né? Eu acho que ele tem parte no que acontece, no que aconteceu, só que ele não é responsável sozinho, tá? Ele não é o responsável sozinho. Tá? O erro dele é insistir com o Cocão, você vai encarar um Ceará, cara. Você não tá jogando contra o Palmeiras no Parque Antártica, né? No Allianz Parque. Você não tá encarando um Cruzeiro no Mineirão para poder jogar com 2 primeiro volante. Ele erra, que ele coloca 2 jogadores com a mesma característica e um jogador que matou o outro. O Barros, que vinha jogando bem, deixou de jogar bem ontem, atuando com o Cocão, cara. Matou o Barros. Então, errou, insistiu no erro, depois ele começa a inventar para poder corrigir esse erro, traz o Nuno, entra com o colombiano, e acaba que, tipo assim, ofusca jogadores que podiam estar aqui sendo elogiados, esse empate, né, com sabor de derrota, como eu falei, ofusca, por exemplo, a boa atuação de novo do Coutinho, cara. Jogador que não erra passe, é um jogador que vem numa crescente, fez um golaço, já tinha participado do gol que deu empate do Vasco contra o Botafogo, né? Ofusca a boa participação de novo do colombiano Andrés Gomes, que entra bem pela esquerda, entra bem pela direita, segunda assistência, jogador de velocidade, insinuante, jogador que o torcedor do Vasco gosta, raçudo, briga, né? Você vê que umas 2, 3 faltas ali o juiz deu, mas é no limite, cara. Teve uma falta que ele domina a bola, eu achei que nem falta foi, o Vasco quer sair numa vantagem numérica em um ataque contra a defesa. Então gosto muito do Andrés Gomes, a entrada do zagueiro Carlos Cuesta, o Robert Renan jogando ali nessa saída de bola no meio de campo. Então acabou ofuscando. Peraí, papai tá gravando, tá? Vai lá na mamãe. Acabou ofuscando, né? Era pra gente estar aqui falando dessas valências, dessas
desses ganhos que o Vasco passa a ter com essas contratações, mas a gente está aqui repetindo o mesmo discurso chato de um time que falha demais defensivamente, principalmente as falhas individuais. Eu vou deixar aí o Fernando Diniz, que falou, né, foi perguntado sobre as falhas individuais, as falhas que fizeram o Vasco tomar o gol. Ele falou: hoje a gente errou muito, erramos mais do que contra o Corinthians. Ele cita os jogos aí, né? E que eles treinam para que esses erros não aconteçam. Vou deixar aí. Então, assim, a gente não pode... O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual, mas é um dos melhores. Tanto é que é um jogador pré-selecionado. Estava na lista dos 50, 60 jogadores que podiam ser convocados para a seleção brasileira. São coisas que você não tem controle. O lance do Paulo Henrique, o lance da saída, que são coisas treinadas e coisas fáceis. Agora você fala assim, não tem uma... A gente tem que parar de cometer. Os erros de hoje foram até mais evitáveis que os outros. São erros claros hoje que aconteceram. A gente tem que parar de errar, e a gente errou, e os caras tiveram uma assertividade. A gente errou mais umas 2 vezes ainda, pelo menos, contra o Ceará. O Ceará teve talvez umas 4 chances de gol, 5, e pelo menos 4 a gente que entregou hoje. Coisa que não aconteceu contra o Botafogo, nenhum dos 2 jogos. Mas hoje a gente ofereceu chances que a gente não estava oferecendo nos outros jogos, nem contra o Corinthians a gente errou o que a gente errou hoje. Porque é uma coisa, uma marca que o time, acertamos muita saída, mas assim, a gente errou. Teve que saiu o primeiro gol, tivemos mais uns 2 erros ali de saída, que são erros que a gente não treina muito para não acontecer, mas infelizmente aconteceram. Eu vou continuar trabalhando para otimizar o time, para que esses erros não aconteçam, obviamente, e que a gente volte a vencer. Bom, e como eu falei, né, o nosso adversário de domingo é o Flamengo. Um time que a gente tem sérias dificuldades de enfrentar. Por quê? Porque é um time que se distanciou, né, em relação à questão financeira, a questão técnica. Tem um time hoje muito mais qualificado, briga por outras coisas, que é títulos, enquanto a gente briga ali na parte de baixo do Campeonato Brasileiro para se manter na Série A. Então, assim, é um adversário difícil. Se jogar com essa atitude contra o Flamengo, se jogar com essas falhas individuais, se jogar com o Diniz inventando posições, com o Diniz demorando para fazer uma leitura de jogo, com o Diniz insistindo com jogadores que não têm condições de jogar, como é o caso do Matheus Carvalho, pelo menos agora, a gente vai tomar uma outra porrada do Flamengo. Foi perguntado na coletiva sobre a pressão que se criou agora com esse empate para o jogo contra o Flamengo, né? Falou que fica um sentimento de frustração, mas que vão trabalhar durante a semana visando o jogo contra o Flamengo. O que mais frustra é que aqui em São Januário, aqui é a casa do Vasco e é onde o Vasco é mais forte. Isso era uma coisa que a gente tinha hoje muito arraigada em nós, de ganhar, voltar a vencer em São Januário e fazer daqui, de novo, o grande caldeirão que sempre foi. Então, o que frustra muito é por conta disso, de perder 2 pontos com um jogador a mais em São Januário. Mas, assim, em relação ao Flamengo, a gente tem uma semana para trabalhar, a gente tem que se refazer rapidamente e procurar fazer o nosso melhor e fazer uma partida dentro dos padrões que a gente fez com o Botafogo, ou até melhor, para a gente poder ter a nossa chance de ter sucesso no jogo. Para finalizar com o Fernando Diniz, ele foi questionado mais uma vez sobre a titularidade ou manter o Verratti no jogo os 90 minutos, tá? Então ele vai falar da importância do jogador para o elenco, que esperava que o Vasco com a mais a bola fosse mais alçada na área, que seria um jogo muito bom para as características do Verratti. Então vou deixar aí esse questionamento feito ao Diniz a respeito do Pablo Verratti. Uma pergunta, assim, uma pergunta meio recorrente, né? Quem também falou sobre o clássico contra o Flamengo no domingo foi o goleiro Léo Jardim na zona mista, tá? Ele lamenta os 2 pontos perdidos, a frustração, né, de estar jogando em casa, né, de estar com a vitória na mão e ter tomado um gol por falha no último minuto de jogo. Vou deixar aí o goleiro Léo Jardim. Tem gente falando também que responsabilizando o Léo Jardim, tá? Primeiro dizendo que ele jogou na pressão para o Cocão, que estava de costa. Até o pessoal lá do Sport TV estava falando isso, né? Que não era para o Léo Jardim ter tocado no Cocão de costa. Não está vendo quem está vindo em cima, quem está marcando. Então ele jogou na fogueira, tá? Então tem gente culpando o Léo Jardim.
E no gol que ele toma o rebote, mas ali foi no susto, cara. Ali, aquele que pra mim, quem falou foi o PH. O cara finaliza ali cara a cara, e lógico que sobra, vai lá e faz o gol. Então vou deixar aí o goleiro Léo. Eu já vou finalizar aqui e desejar para você uma semana abençoada. Curte, se inscreve no canal. Até mais tarde, fique com Deus e saudações vascaínas. Primeiramente, boa noite. Realmente hoje foi um resultado muito frustrante pra gente. A gente sabia que era um jogo muito importante pra gente vencer, até pela nossa situação no campeonato, situação na tabela. Era um jogo que os 3 pontos iam fazer muita diferença pra gente. E infelizmente ali no final a gente deu um vacilo e acabou entregando o resultado, acabou perdendo os 3 pontos, e que custou muito pra gente. Realmente a gente saiu muito frustrado de campo hoje. E com relação ao jogo da quinta-feira, é justamente isso que a gente tem procurado, né? A gente tem procurado essa consistência, procurado esse equilíbrio das nossas atuações. A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente espera, como a gente trabalha, mas é isso que a gente tem buscado fazer. E agora, com relação ao clássico, a gente tem uma semana cheia para trabalhar aí, para corrigir os nossos erros. E como eu já falei em outras oportunidades, essa equipe já deu provas de que pode fazer grandes jogos. E a gente vai trabalhar bastante essa semana para conseguir fazer um grande jogo lá e buscar um resultado positivo.